Boa noite, irmãos. Eu saudo a igreja com a paz do Senhor, amém? E começamos mais uma noite, né, na presença do Senhor, que possamos todos nos entregar, nos render com louvor e adoração ao nosso Deus, que toda honra e toda glória seja para Ele. E quero chamar o pastor para iniciar a oração. Amém. Graça e paz, irmãos. Boa noite. É bom demais ver os irmãos aqui e que juntos possamos mais uma vez estar prestando culto ao nosso Deus. Amém? Vamos orar então, entregando esse culto a Ele. Santo e eterno Deus, graças te damos, Pai, por mais uma oportunidade, por mais uma vez que o Senhor nos proporciona estarmos juntos aqui como igreja, como família, como teus filhos, para lhe render louvores, glorificar teu santo nome, exaltá-lo, Senhor Deus, pelo teu grande e maravilhoso coração e amor para conosco. Deus amado, que no nome de Jesus Cristo o Senhor receba com muito carinho o nosso louvor e a nossa adoração, e que no nome de Jesus Cristo o Senhor continue nos abençoando, Pai, como sempre o Senhor tem feito. E obrigado a Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui em segurança, debaixo dos teus cuidados e da tua proteção. E te pedimos, Senhor, que dessa mesma forma o Senhor esteja guardando e protegendo os nossos irmãos que estão se dirigindo à tua casa, Pai, assim também como os nossos visitantes, não só aqueles que estarão aqui presentes, como aqueles, Pai, que estarão nos acompanhando via internet, ou quem sabe ao alcance da nossa voz, vizinhos e amigos que estão passando na rua. Deus, que no nome de Jesus o Senhor tome em tuas mãos a direção do culto, o louvor, Pai, a mensagem musical, a pregação da tua palavra através do pastor ali, que mais uma vez o Senhor estará usando nessa noite para falar à tua igreja. Deus amado, muito obrigado por tudo. E mais uma vez, Pai, receba com muito carinho o que estaremos lhe prestando e lhe oferecendo nessa noite com muito amor. Em nome de Jesus Cristo é a oração que lhe fazemos. Amém e amém. Vamos para a saudação e boas-vindas a alguém de fora, diferente. Não há, todos da casa, então todos sejam bem-vindos. E agora vamos para os avisos e comunicações com o pastor. Eu esqueci, já podia ter ficado aqui, né, irmãos? Vou voltar. Mas, irmãos, só lembrando que dia 15 e 16 de agosto será o aniversário da nossa igreja. Então, que a igreja esteja em oração, esteja aí já se preparando para essa grande batalha espiritual que vai acontecer, já está acontecendo. Para os irmãos terem uma ideia, só o fato dos irmãos se prepararem para estar aqui todos os domingos, já acontece uma batalha espiritual para que você não venha, para que você não esteja, para que haja várias e várias desculpas para que você não participe, para que você não interaja, para que você não venha oferecer junto com a igreja o seu louvor e a sua adoração a Deus. Então, tome muito cuidado, né? Então, esteja atento, né? Orando, clamando a Deus, como nós estamos pela manhã, pense em alguém, né? Ou ore a Deus para que Deus te mostre alguém no qual você vai estar convidando para estar junto conosco aqui nesses 2 grandes dias, né? E que apesar da igreja estar fazendo aniversário, mas que quem receba o presente seja o nosso Deus, amém? Então vamos esteja orando por isso no nome de Jesus, porque, irmãos, a batalha já começou há muito tempo, a sua vida está em risco, sua família está em risco, você é um alvo marcado desde o dia que você entregou a sua vida para Jesus, né? Foi colocado um grande alvo nas suas costas. Então todas as vezes que a gente busca servir ao Senhor, você é alvo, né, desse inimigo de Deus que também é o nosso inimigo. Então que estejamos em oração no nome de Jesus Cristo para esse grande dia, amém? Irmã Laís? E todos os dias, irmão, não esquecendo, meio-dia que estejamos orando aí, né, clamando a Deus para que o Senhor esteja abençoando a nossa igreja. Eu vou mudar o microfone, começou a falhar. Enquanto ele pega outro microfone, deixa eu falar para os irmãos. Dia 11 agora, né, de julho, nós teremos a nossa convenção em Sumaré. O link lá aparece, tem que fazer aquela inscrição. Eu sei que está aparecendo um valorzinho lá, mas conversa comigo que eu vou explicar para vocês quem colocou o nome. E para a gente realmente fazer o pedido para a van, né, que vai passar aqui até, no caso de Sumaré, para sair gratuitamente, eu preciso encher uma van com 15 pessoas, porque não vale a pena a associação
pagar uma van para nós irmos, e só for 5, 4 irmãos para a nossa convenção lá em Sumaré. Então, é uma oportunidade maravilhosa de estarmos participando da nossa convenção. Então, isso é muito riquíssimo, estar sabendo o que está acontecendo na nossa denominação. Eu vou pedir assim para os irmãos, conversa comigo, que eu vou falar para vocês sobre aquela inscrição lá, como vai ser, e nós precisamos fazer o mais rápido possível, tá? Porque eu tenho que falar lá com o pessoal da diretoria da nossa associação para realmente ter uma van lotada daqui, senão não vale a pena, tá bom? Então, por favor, me procure no final do culto. E dia 25 de julho é a nossa Assembleia Abancesp. Então, eu quero convidar a todos a estarem participando. Nós vamos fazer uma caravana também para estarmos indo para a nossa associação. Vai ser em Piracicaba, né? E eu preciso, assim, da cooperação e participação. E como membro daquela diretoria, né, eu gostaria que os irmãos da nossa igreja também estivessem participando. Então, que possamos estar ali prestigiando o trabalho da nossa associação Abancesp. Amém. Eu só tenho uma palavra, irmãos. Eu vou pedir, não sei se todos estão aqui, mas a irmã Terezinha está? Não tem problema. Eu vou pedir para o irmão Marcos e a irmã Cristiana ficar de pé. Nós tivemos a alegria dessa manhã, irmão, na nossa assembleia, né? Quase falei Assembleia de Deus, né? Na nossa assembleia, está recebendo assim o irmão Marcos, a irmã Cristiana e a irmã Terezinha como membros da nossa congregação. Então, a partir de hoje, né? Na verdade, desde o dia que os irmãos pisaram aqui, os irmãos já faziam parte para nós dessa família, mas hoje foram oficialmente, né, recebidos, e que os irmãos se sintam muito bem. Esta é agora a parte da família dos irmãos também, tá bom? E os irmãos abracem eles com carinho, tá bom, irmãos? Os irmãos são muito especiais para nós e para todos vocês também. Obrigado, irmão. Deus abençoe a todos. Vamos para a leitura bíblica. 1 Crônicas 29, 11. Todos juntos comigo. Deus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. Quero chamar, por favor, a equipe de louvor. Graça e paz, irmãos, amém? Louvado seja o nosso Deus. Que maravilha nós podermos estar aqui nesta noite para adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Santo de Israel. Amém? Fique de pé. Vamos, para ficar mais fácil de você adorar ao Senhor, e junto conosco, adore ao Deus eterno. Só tu és santo. Aleluia. Glória a Deus. Ao Senhor todo louvor e honra neste lugar. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu
às vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. O nosso Deus é maravilhoso. Então você tem a oportunidade nessa noite de adorar aquele que vive, aquele que morreu, mas que ressuscitou e vivo está. Adore esse Deus maravilhoso. Sirva esse Deus maravilhoso. Se entregue a esse Deus maravilhoso. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, Só o nosso Deus. só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Tu és santo. Aleluia. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo. Oh Deus, tu és maravilhoso. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Deus é tão maravilhoso, irmãos, que nesta noite nós teremos o privilégio de participar mais uma vez do memorial que nos lembra o grande amor que Ele tem e Ele teve por nós, lá na cruz. Então, se sinta abençoado nesta noite, porque Deus Ele tem derramado bênçãos nas nossas vidas. Ele tem sido maravilhoso e por isso nós temos muitos motivos para ser gratos ao nosso Deus. E, continuando louvando e adorando ao Senhor, nós entoaremos outros louvores ao nosso Deus, como forma de gratidão, de oração a Ele, de entrega. Então que você fique à vontade aqui nesta noite, para adorar ao nosso Deus. Reina em mim, amém? O Senhor tem reinado no teu coração, meu querido, na tua casa, tem reinado na sua vida. Então, em nome de Jesus, adore o Eterno. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Oh, glória! Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir.
refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Ô Pai, aqui está o teu povo te adorando, Senhor, para a glória do Senhor. Aleluia. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em novo em mim, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Oh, glória! Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, todas as situações que nós vimos na Bíblia, e muitas delas nos trazem a reflexão de que todos nós, e Jesus já disse isso muito claramente, passaríamos por aflições. E tem um homem que ele passou por uma aflição que muitas pessoas falam que é uma coisa, outras outra, porque a Bíblia, na verdade, diz que ele tinha um espinho na carne. Mas a palavra do Senhor para ele foi: a tua graça, a minha graça te basta. Nós iremos louvar ao Senhor com esta canção. E no nome de Jesus, tenha certeza disso, meu querido, meu irmão, meu amigo que está aqui nesta noite. A graça do Senhor é o suficiente. A presença dEle é o suficiente. Por isso nós vamos adorar ao Senhor com esta canção. E que no nome de Jesus, o Senhor fique alegre com cada um que está aqui, independente se você às vezes chegou aqui triste, talvez com um pouquinho de dor, talvez preocupado com alguma coisa. Ele sabe, mas Ele sabe também que você veio para este lugar. O Espírito Santo do Senhor te trouxe aqui. E isso é maravilhoso. Vamos louvar e adorar o nosso Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais.
ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. O santo, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Aleluia. Tua presença, Tua presença é o meu prazer. 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 Santo Senhor, Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só os Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. amém? Louvado seja o nosso Deus e que Ele continue falando ao teu coração. Pode se assentar, Deus te abençoe. Que bom louvar ao Senhor, né, irmãos? Agora a gente vai passar para o momento missionário de dízimos e ofertas. Eu convido o irmão Homero para cantar o hino do cantor cristão 469.
Um perdão real vos entregou ao rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois de tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu perdão, firme sempre até morrer. Esformados já malignos batalhões do grande usurpador, revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu perdão, firme sempre até morrer. Ó, sejamos todos a Jesus leais e a seu real pendão, os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu perdão, firme sempre até morrer. Amém. Eu convido a irmã Reandria e as crianças para subirem. Que alegria, né? Essas crianças lindas que vão seguir o caminho do Senhor. Eu convido a irmã Rose para vir orar, agradecendo os dízimos e as crianças. Vamos orar? Senhor meu Deus, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, na tua casa, Pai. E te servimos todos os dias, Pai. Não só com as ofertas, mas com cada coisa que nós fazemos para ti, Senhor. Sabemos o quanto é importante, Pai, para o crescimento da nossa igreja, os dízimos e as ofertas, Senhor Deus. Então, que o Senhor capacite cada um aqui, aqueles que ainda não estão trabalhando, Senhor, que o Senhor vai abrindo caminhos para eles, Pai, para que eles possam encontrar também um trabalho digno, Senhor. E o Senhor também possa estar abençoando as nossas crianças da nossa igreja, Pai, mas também do nosso bairro, da nossa cidade, Senhor, do nosso país, Pai, porque nós sabemos que eles hoje são muito usados pelo inimigo, Pai. Então, que o Senhor não deixe o inimigo usá-los, Senhor. Que o Senhor abençoe também as pessoas que estão levando a palavra às nossas crianças, Pai. É o que eu te peço hoje e sempre. Amém. E agora eu vou trazer uma mensagem musical. É como eu sempre falo, né? Senhor, me usa. E como sempre a Laís, sempre, né, ela me convida para louvar e agora para dirigir o culto. Então, assim, muito nervosa, né?
Estou um pouquinho rouca, então os irmãos me perdoem essa rouquidão. Mas assim, toda a honra e toda a glória é ao Senhor. Então tudo antes, não importa, a saúde tem que estar em primeiro lugar, mas a gente, para louvar a Deus, para mim é isso. Então, em primeiro lugar é o Senhor e o resto é acrescentado. Senhor, me faz descer pra eu me encontrar, voltar minhas origens pra te adorar. Não quero mais viver como um servo cego sem te contemplar. Quebra este vaso rachado como estou e tira as feridas que o mundo enviou e molda como oleiro que tanto quer pra si o primeiro amor. Reconheço que sou vaso, mas estou sem valor por causa das cicatrizes da guerra que passou. Mas sei que és oleiro que molda do teu jeito o vaso que eu sou. Se preciso me amassa, me quebra, me refaz, mas tira as feridas e me traga paz. Pois eu quero ser oleiro, eu quero ser o vaso que lhe apraz. Quebra este vaso rachado como estou, mas tira as feridas que o mundo enviou e molda como oleiro que tanto quer pra si o primeiro amor. Reconheço que sou vaso, mas estou sem valor por causa das cicatrizes da guerra que passou. Mas sei que és oleiro que molda do teu jeito o vaso que eu sou. Se preciso me amassa, me quebra, me refaz, mas tira as feridas e me traga paz. Pois eu quero ser oleiro, eu quero ser o vaso que lhe apraz. Reconheço que sou vaso, mas estou sem valor por causa das cicatrizes da guerra que passou. Mas sei que és oleiro que molda do teu jeito o vaso que eu sou. Se preciso me amassa, me quebra, me refaz, mas tira as feridas
vaso que lhe apraz. Que todos podemos ser vasos que agrade ao Senhor. E eu gostaria de chamar o pastor Renato para fazer a celebração da Santa Ceia. Eu quero, nesse momento, já convidar o irmão Francisco e o irmão Renielso, que vão estar nos auxiliando, nos ajudando a celebrar a Santa Ceia. Nós sempre repetimos isso com a intenção de sempre trazer à memória dos irmãos o grande valor, não só simbólico, que esse momento nos traz, mas o quanto ele nos faz lembrar quem nós éramos e quem nós somos agora. Por mais que o mundo diga para você que você não tenha valor, para este Deus, você valia a vida do Filho dele. Então, nesse momento, irmãos, nós estamos aqui para trazer à memória um sacrifício tão maravilhoso, tão belo, inacreditável, incrível, que não dá para acreditar. E que nenhuma história de nação ou humanidade teve um Deus que foi capaz de fazer isso pelo seu povo. Por ao contrário, o que nós encontramos são deuses pedindo sacrifício por eles, mas o nosso Deus entregou a vida do seu Filho para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui. E eu quero convidar os irmãos que vão estar participando, você que entregou a sua vida para Jesus Cristo, você que desceu as águas e faz parte de um corpo, de uma comunidade, está participando ali, você é nosso convidado nessa noite também, no nome de Jesus. Então eu vou pedir aos irmãos que vão participar, que possam se colocar de pé nesse momento, para que, até mesmo para que os irmãos venham identificá-los, e para que também não cause nenhum acidente e venham cair sobre as suas vestimentas algum dos elementos, amém? Aqui nós temos, irmãos, dois elementos. Nós temos o pão, que representa o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi entregue ali na cruz por mim e por você. E aqui nós temos o segundo elemento, que é o suco de uva, que representa o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário por mim e por você, no qual Deus fez a nova aliança para com o homem. E a palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, o apóstolo Paulo, reunido com a igreja de Corinto, num momento tão especial, tão maravilhoso como este, ele então ensina a igreja e traz a memória da igreja, revitaliza o significado disso, convidando a todos que estavam ali, para que pudessem olhar para esse momento como algo especial, não simplesmente um momento como qualquer outro, mas como algo especial. Ele então vai dizer: não, porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite, trazendo a memória, irmãos, trazendo a memória, um ato tão maravilhoso de amor, que só aqueles que entregam a sua vida para Jesus conseguem compreender. E é por isso que nós vamos estar entoando o hino de número 142 do cantor cristão, e enquanto estivermos entoando a primeira estrofe, estaremos assim distribuindo o primeiro elemento, que é o pão, e na segunda estrofe, da mesma maneira, estaremos distribuindo o segundo elemento, que é o suco de uva, que representa o sangue do nosso Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, amém? Mas antes nós vamos estar orando ao Senhor, e vamos estar entregando a Ele esse momento também, né, tão especial, amém? Santo eterno Deus, graças te damos, Pai, porque temos, Senhor,
essa liberdade, Pai, de participarmos de um momento tão especial como esse, Deus, que nos faz lembrar, Pai, o quanto também somos especiais para o Senhor, porque entendemos, Deus, que através desse gesto, desse ato, Pai, dessa entrega, Senhor Deus, dessa oferta, o Senhor olhou para nós e viu algo que nós mesmos não enxergávamos, Senhor. Que somente os seus olhos pôde olhar para cada um de nós e ver em nós, Senhor Deus, algo tão valoroso que o mundo não valoriza. Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado porque o Senhor entregou a vida do teu Filho Jesus Cristo ali no nosso lugar. Obrigado porque o Senhor nos deu a chance, Deus, de mudarmos a nossa história, de reescrevermos o nosso futuro. Pai, muito obrigado. Obrigado, Deus, porque em momento como esse, podemos, Senhor Deus, retribuir com muito carinho, Pai, através, Senhor Deus, do nosso reconhecimento, tão maravilhoso gesto. Pai, toma-nos em tuas mãos. Muito obrigado por tudo, pois essa oração que lhe fazemos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Enquanto estivermos então entoando assim a primeira estrofe, irmãos, estaremos distribuindo o primeiro elemento. Eu vou pedir só que um irmão, por gentileza, leve para mim o primeiro elemento, os elementos lá em cima para a irmã que vai estar cuidando das crianças, tá bom? Mais uma vez, irmãos. Pão da vida, pão dos céus, pão de Deus é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz, pão que dá ao coração alegria, paz e luz. Amém. Amém. Há algum irmão que ficou sem receber o primeiro elemento? Levante uma das suas mãos para que os irmãos possam identificá-lo. Não há? Amém. E volto a repetir, o apóstolo Paulo, num momento tão especial como esse, ali reunido com a igreja, assim como nós estamos reunidos aqui hoje como um só corpo, ele disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse: isto é o meu corpo, que é dado por cada um de vocês, fazer isto em memória de mim. Irmão Nelson, agradeça a Deus por tão maravilhoso gesto, amém?
Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque um dia Tu morreste, Senhor, por nós. E, Pai, obrigado também por ter nos alcançado, Senhor, por ter nos dado livre-arbítrio, Pai. E que a nossa arbitragem, Senhor, seja justa dentro, Senhor, da Tua palavra, dos Teus ensinamentos. Deus, obrigado por também, Senhor, estarmos cumprindo a Tua ordenança e que um dia, Senhor, possamos cear contigo. Perdoa os nossos pecados, continua conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Participemos todos juntos, irmãos. Comamos. E assim, irmãos, da mesma forma, estaremos nesse momento também distribuindo o segundo elemento, que é o suco de uva, que representa o sangue do nosso Senhor Jesus. Enquanto estivermos distribuindo o segundo elemento, estaremos entoando a segunda estrofe do cantor cristão. Mais uma vez, igreja. Sangue que Jesus verteu é divino, é eficaz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz. Amém. Há algum irmão que recebeu o primeiro elemento, mas ficou sem receber o segundo? Levante nossas mãos para que os irmãos possam identificá-lo e levá-lo, o elemento até você. Não há? Amém. E consequentemente, Paulo ali deu continuidade dizendo: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberes em memória de mim. Irmão Francisco, ore para nós, agradecendo a Deus por essa nova aliança. Senhor Deus, graças te damos que o Senhor é bom em todo o tempo, Pai. E agora, nesse momento, não poderia ser diferente. Nós expressamos o nosso sincero gratidão ao Pai
por tudo quanto fizeste em nossas vidas, ó Pai, nos resgatando do lamaçal, ó Pai. E porque o Senhor continua conosco, porque a Tua palavra garante que o Santo Espírito de Deus está conosco todos os dias, ó Pai. Então, que essa seja uma constante em nossas vidas, que possamos sempre elevar nossos pensamentos ao Senhor, com senso de gratidão, Pai, por tudo quanto o Senhor fez e continua fazendo por todos nós. E assim nós pedimos mais uma vez ao Pai, perdão pelos nossos pecados, e pedimos que o Senhor continue conosco até a consumação, meu Pai. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Participemos todos juntos, irmãos, bebamos. E assim, continua o apóstolo Paulo. Porque todas as vezes que comedes esse pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele volte. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come juízo para si. Que Deus continue abençoando o corpo dessa igreja, a comunhão dessa igreja, que a nossa aliança nunca seja quebrada no nome de Jesus, e que em nossos corações sempre haja, irmãos, a lembrança do tão grande amor desse Deus para conosco, amém? Nós vamos estar assim, entoando a terceira estrofe. Nós não estaremos recolhendo os cálices. Peço só que os irmãos tomem cuidado, põem aí na frente, tem um lugarzinho, e no final do culto estaremos assim recolhendo, amém? Vamos entoar o hino, irmãos, terceira estrofe. Amém, igreja, poder sentar no nome santo de Jesus. Irmãos, irmão Francisco, irmão Nelson, muito obrigado. Amém? Amém. Nesse momento, irmãos, eu quero convidar o pastor Eli. O pastor Eli vai estar mais uma vez, trazendo a palavra de Deus aos nossos corações. E pastor, só tenho que agradecer a Deus, porque o irmão aceitou o convite. E aqui, passando um pouco da sua experiência para nós. Irmãos, eu não, ontem eu acabei ficando lá atrás e não pude participar totalmente do culto, mas eu vi um pouco a irmã Anita falando em ticuna, achei fabuloso, irmãos, e assim, eu comentei algo com os irmãos, o nosso país deveria incluir nas escolas, ao invés de botar esse bendito desse francês, não tem nada contra os franceses, viu? O inglês, o espanhol, a nossa origem, irmãos. Os irmãos, eu vi a irmã lá na escola, fazendo a apresentação e falando. Ontem, acho que, não sei se o pastor também falou no início, Irmãos, é fabuloso, eu fico assim até arrepiada. É muito bonito esse idioma. Nós temos um idioma lindo, lindo. Infelizmente, o nosso país, como sempre, traz as coisas lá de fora. Parece que as coisas de fora são mais valorosas, mais importantes do que as nossas aqui dentro, Mas, pastor, que Deus continue abençoando a sua vida, que o Senhor use o irmão mais uma vez aqui no nome de Jesus, tá bom? E que o Senhor continue abençoando grandemente o ministério de vocês lá no Amazonas. Vamos orar então, irmãos? E assim, eu vou pedir para o irmão Zé, ore por ele, vem cá, por favor. Vou pedir para o irmão vir aqui, para que os irmãos que estão nos acompanhando via internet possam nos acompanhar. Amém? Irmão, ora por ele, pela vida dele. Louvado seja teu nome, ó Deus, te glorificamos, te bendizemos, Pai. Te agradecemos pela vida dos nossos povos indígenas que estão recebendo a tua palavra, Deus, que as igrejas estão nascendo em tantas aldeias e pela instrumentalização que o Senhor tem dado ao Eli,
como sendo um líder na região do Alto Solimões, como sendo um líder no Complay, como tantos anos foi. Em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor tem atuado através da vida dele, tem lhe dado a palavra que vem do alto dos céus, e que essa palavra atinja o coração de cada um de nós nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, que a capacitação do Teu Santo Espírito esteja não só sobre ele, ao pregar, mas sobre nós também, para compreender o desejo do Senhor. E é em nome de Jesus que te agradecemos. Amém. Numa que pa chawena que pa chawena que nema e chutango penchermoi do panegago. Boa noite, irmãos. Nesta noite cumprimento a todos com a graça e paz. Amém. Eu não sei se todo mundo esteve ontem aqui, mas vou me apresentar novamente. Amém. Eu sou indígena da etnia ticuna. A minha esposa pode vir. Não. Sou casado, né? Com minha esposa. Eu sou do clã da Garça. Ele é do clã da Onça. Amém? Então, na nossa cultura ticuna, somente pode haver casamento correto entre metade com pena e metade sem pena. Pena de ave, né? Então, eu sou da Garça, portanto, faço parte desse grupo aqui, de clã com penas. E a minha esposa faz parte do grupo clânico sem pena. Então pode casar com esse grupo aqui. Casamento aqui entre grupo não é permitido. É considerado na minha cultura o pior pecado que o ticuna pode cometer, né? Casamento aqui. Os ticuna falam que quem casa aqui vira bicho, o curupira vai pegar ele, vai levar para o mato, vai açoitar. E quem não obedece. Bom, é uma questão cultural. O Zé entende bem essa questão aí, né? Mas é minha esposa, ela vai se apresentar também. Não quer pachaué, né? Que pachaué, que corega com pensar irmão, taema. Eu saúdo irmão em nome de Jesus com muita alegria. Meu nome na minha língua é Naimatuna, quer dizer pele da onça brilhosa. E em português é Anita Fermi Vasque, tá bom? Então a gente somos missionário. Lá na aldeia ele é pastor, né? Também faz muita obra missionária. Sempre ele está viajando, pregando a palavra de Deus, né? Então sempre, irmão, ore por nós também, para não acontecer nada na nossa viagem, onde a gente vai, porque lá na Amazônia precisa, muito povo ainda não alcançado a Deus. Tá bom? Muito obrigado. Amém. A minha esposa, ela é professora também, né, na aldeia. Foi a primeira professora contratada pelo cacique quando tinha 18 anos, né? E já está com 30 anos de serviço. Está em processo de aposentadoria já esse ano, né? Então, é bênção a gente poder ver isso, né, irmão? Bom, eu, além de me dedicar ao trabalho missionário, eu também, Deus me deu essa capacidade de ser estudioso, né? Eu sou, assim, me dedico muito à pesquisa, ao estudo, né? E sou pensador, filósofo indígena, teólogo indígena, né? E que mais? Bom, não estou falando para minha glória, é para a glória de Cristo, amém? Atualmente sou doutorando, né? Pela Unicamp. E no ano passado fiz o processo seletivo para fazer o doutorado. E eu passei. Na verdade, a Unicamp é uma das universidades que nessa parte ela avançou um pouco, né? Porque a Unicamp ele
ele está incluindo os indígenas dentro do seu ambiente acadêmico, né? Hoje, a Unicamp tem 500 indígenas lá na universidade, fazendo graduação, né? E também eles oferecem o mestrado e o doutorado, né? Uma porcentagem eles separam para indígenas. Então, quando eu fiz o processo seletivo, eu concorri comigo mesmo, né? Não houve outro concorrente, né? Por isso eu passei, né? Mas não é por isso, por causa de Deus, amém? Porque também não foi fácil a prova, né? Eu tive que vir fazer a prova, fazer todo o processo, né? Mas eu pedi para Deus para que Ele me desse essa oportunidade para estudar, né? Para servir melhor a Deus. Não. Usar como ferramenta no serviço de Deus, né? O instrumento acadêmico, né? Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus aqui no livro de Josué, capítulo 1, versículo, a partir do versículo 12, né? Josué, capítulo 1, a partir do versículo 12, até o versículo 15. Tá, vamos fazer a leitura. Diz assim: Josué falou aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrem-se do que Moisés, servo do Senhor, ordenou a vocês, dizendo: o Senhor, seu Deus, está dando descanso a vocês e lhes dará esta terra. Que as mulheres de vocês, as crianças e o gado fiquem na terra que Moisés lhes deu, deste lado do Jordão. Mas vocês, todos os valentes, passarão armados na frente dos seus irmãos e os ajudarão, até que o Senhor conceda descanso aos irmãos de vocês, como deu descanso a vocês, e eles também tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, lhes dá. Depois, vocês poderão voltar e tomar posse da terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu por herança, desse lado do Jordão, para o nascente do sol. Irmãos, o tema que eu coloquei para falar aqui é a estratégia missionária. Amém? A estratégia missionária. Por quê? Porque nos anos 90, mais ou menos, eu tinha 23 anos. Era seminarista, né? Eu fiz seminário, um curso médio em teologia, no Rio de Janeiro. Eu tinha 23 anos, né? Nós éramos já namorados, né, com minha esposa, e a gente ia casar, mas eu não casei naquele ano, porque Deus abriu uma porta, Deus abriu uma oportunidade para sair da minha aldeia, para ir para o Rio, para estudar. Aí a gente conversou com ela, né? Eu falei, eu vou. Ela falou, mas e agora? A gente vai casar? Eu falei, calma aí, vamos orar, né? Vamos orar. Eu vou embora para estudar, porque lá o projeto recebe só solteiro, eu falei, né? Não recebe com família, né? Aí fui, se for da vontade de Deus, eu vou ficar 3 anos, retorno, a gente vai casar. Então fui, ela ficou professora, né? Ela foi contratada para dar aula na aldeia, estudar, e eu migrei para o Rio. Pela primeira vez, eu iria sair da aldeia para ir para uma grande cidade, para o Rio de Janeiro, para a terra dos índios Cari, Ocás. Cari, homem que mora na Oca, né? Não é em vão que tem esse nome, Cari ou Ocá, né? Cadê o pastor que é carioca? Oh, tá aí, vocês nos receberam lá.
tá? Amém? E hoje os paulistanos também estão nos recebendo. Amém? Então fui lá, fiquei 3 anos lá no Rio, né? Amém? Aprendi a comer feijão carioca, preto, né? Gostoso, né? Amém. E estudei, né? E nesse ano, anos 90, acho que Zé vai se lembrar, que Zé também, a gente se conhece há muito tempo já, né? Acho que uns 30 anos, né? Quase. Nos anos 90, irmãos, a FUNAI, e juntamente com alguns antropólogos, indigenistas, não cristãos, não evangélicos, ateus, né, contra o evangelho, eles começaram a dizer que o evangelho não é bom para os indígenas, porque o evangelho acaba, destrói, desvaloriza a cultura dos indígenas onde o evangelho chega. Então, eles começaram a influenciar o Congresso, né, lá no Congresso, a FUNAI, aquele movimento, né, e FUNAI acreditou nessa versão dos antropólogos, dos indigenistas, e eles criaram uma lei na época, Zé, acho que era uma lei, mas eles estavam tentando legalizar a proibição de missionários entrarem nos povos indígenas, né? E naquela época, também em Brasília, estava já se pensando na criação de um movimento evangélico indígena, hoje conhecido como CONPLEI, que é o Conselho Nacional de Pastores e Líderes Evangélicos Indígenas. Amém? E eu me lembro que a FUNAI, juntamente com a Polícia Federal, eles conseguiram a retirada de muitos missionários estrangeiros, norte-americanos, canadenses, missionários que vieram de fora para trabalhar com povos indígenas. Então, eles conseguiram essa lei, né, em nome de que os estrangeiros estão vindo, levando a religião para os indígenas estão perdendo a sua cultura, portanto, esses missionários devem de ser retirados das áreas indígenas. E muitos missionários foram retirados das áreas indígenas, né? Depois que eles conseguiram a retirada dos missionários estrangeiros, Deus levantou os missionários brasileiros. Amém? Missionários brasileiros de São Paulo, do Rio, de Belo Horizonte, de Brasília. Zé, né? Deus se levantou nesse movimento aí, né, de Deus, né? Os missionários brasileiros se levantaram como missionários para serem enviados, porque os norte-americanos foram retirados. Agora a igreja brasileira vai abraçar, né, e enviar missionários nacionais para as aldeias. Só que os missionários nacionais, principalmente para os povos denominados como isolados, para os povos indígenas que não têm contato ainda com a sociedade nacional, como é o caso dos corubos, né? Eu me lembro que nos anos 90, uns 15 anos depois, a FUNAI também conseguiu e proibiu a entrada e fizeram a retirada de missionários nacionais brasileiros que estavam atuando em grupos isolados, em povos indígenas isolados como Zoé, Suruahá, outros povos. Então foram retirados também os missionários nacionais. Mas não adianta, porque Deus é Deus. Aí Deus vai permitir que desta vez os missionários indígenas vão se levantar. Amém? Os próprios indígenas vão se levantar para que o trabalho não pare, o trabalho prossiga. O trabalho que foi iniciado por missionários norte-americanos, por missionários da igreja brasileira. Então,
próprios indígenas, Deus vai levantar, Deus vai preparar. Por isso que Deus me levou para o Rio de Janeiro, né? Porque Deus estava preparando já os próprios indígenas para ter essa visão, para abraçar essa visão, para continuar, porque não pode parar. O Evangelho tem que alcançar vidas. O Evangelho tem que chegar até lá, onde não chegou ainda. Amém? Aos menos evangelizados, aos que não conhecem Jesus, porque eles são vítimas também do pecado, né? Se eles não conhecem Jesus, né? Então, eles não serão salvos, né? Então, enquanto eu estava no Rio de Janeiro, eu estava pensando, e agora, qual é a estratégia? Que estratégia podemos usar para prosseguir? E outra coisa, não parou por aí. A lei e os antropólogos, e os indigenistas, lá em Brasília, a FUNAI, aliados a indígenas também, agora a indígenas não cristãos, porque tem movimento indígena que não é cristão. Eles estão aliados às ONGs, a esses antropólogos, a FUNAI. Então, eles também conseguiram agora proibir que indígenas possam alcançar os isolados. Então, eu, por lei, sou proibido. Eu, por lei, a minha barreira chama-se barreira legal. Mesmo sendo indígena, ticuna, eu sou proibido a ir até eles, os corubos, para evangelizá-los, né? Então, isso é o contexto com relação à evangelização dos povos indígenas, né, que existem aqui no país. E qual é a estratégia? A estratégia está aqui na Bíblia. Amém? Está aqui, em Josué 1, capítulo 1, versículo 12. E Josué falou aos Rubenitas. Amém? E Josué falou aos Rubenitas, aos Gaditas e a meia tribo de Manassés. Quantas tribos o povo de Israel tinha? 12. Essas 12 tribos, eles estavam escravos por 400 anos. Então Deus usou Moisés para libertá-los, tirá-los da escravidão, para ir para a terra prometida, né? Através de Moisés. Só que Moisés morre, no lugar de Moisés, Josué vai entrar. 3 dessas tribos, eles já tomaram posse da terra. Amém? Já tinha terra, antes do Jordão. 3 tribos, que são os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Versículo 13. Lembre-se do que Moisés, servo do Senhor, ordenou a vocês. O Senhor Deus está dando descanso a vocês e lhes dará esta terra. Então, de 12 tribos, 3 já tomaram posse. Agora faltaria quanto? 9, né? 9, 10, 11, 3 tomaram posse. Agora faltam 9 tribos que precisam tomar posse da terra. Essas 3 tribos, eu imagino que eles queriam se acomodar, porque já estavam na terra, já tomaram posse da terra. Eu imagino que eles queriam se acomodar, se esqueceram do compromisso. Por isso Josué fala, lembrem-se, amém? Lembre-se do que Moisés, servo do Senhor, ordenou a vocês, dizendo: o Senhor lhes dará esta terra, que as mulheres de vocês, as crianças e o gado fiquem na terra que Moisés lhes deu, desse lado do Jordão. Então, havia um desafio. Essas 3 tribos que já tomaram posse da terra, Josué fala assim, as vossas mulheres. O que significa isso, vossas mulheres? Vossas mulheres significa família, né? Família. Eu, minha esposa, nossos filhos, nossas filhas.
né? Vossas mulheres, Josué disse para as 3 tribos, ó, vossas mulheres, amém? Que mais? Vossas mulheres, vossas crianças, amém? Crianças lindas, bonitinhas que estavam aqui, né? Significa família. Você toma posse da terra, você vai ter uma família, constituída a família. Você vai ter filhos, filhos lindos, filhos bonitos. Você deseja o melhor para teus filhos. Eu tenho 4 filhos. Tenho 2 filhos na Unicamp hoje. Tenho um na São Carlos, porque isso é o desejo de toda a família. De pai, mãe, filhos. É bênção, né? Então você chega na terra da promessa, você vai ter família equilibrada, filhos, amém? Você constitui tua família, porque a família é uma instituição que foi dada por Deus, amém? Vossas crianças e vossos gados, e o gado fique na terra que Moisés lhe deu. O que significa gado? Eles já tomaram posse da terra, constituíram famílias, eles vão ter criação de gados, eles eram agricultores, criadores de gados, né? Significa bênção. Você chega na terra prometida, você se encontra com Deus, com Jesus, entrega a tua vida a Ele, você se torna um pai responsável, uma mãe com filhos, você cria gados, sei lá, qual é o contexto real daqui de Pirassununga, né? Você vai entrar, você vai se tornar militar, você vai ser tenente, coronel, você vai ter tua família, teus filhos na universidade, você vai ter um salário. Então significa a bênção de Deus na vida daqueles que estão na terra da promessa. Amém? É bênção. Quando eu falo, estou fazendo doutorado, eu falo porque eu estou na terra da promessa de Deus. Eu era para estar morto. Eu era para ser um cachaceiro igual meu pai foi, meu avô foi. Eu era para ser um indígena rejeitado pela sociedade. Mas a gente encontrou a terra da promessa, a gente veio para a terra da promessa, através do Evangelho. Eu tenho família, tenho filhos, mas eu não posso me acomodar. Amém? O vosso gado fiquem na terra que Moisés lhes deu, desde o lado do Jordão. Mas vocês, todos os valentes, passarão armados na frente dos seus irmãos e os ajudarão. Irmão, nós temos uma... Cadê a foto aí do índio isolado aí? Está aí. Josué disse para eles, para essas 3 tribos, vocês, todos os valentes. Amém? Todos os valentes. Peguem as suas armas e passem na frente de vossos irmãos. Amém? Isso é a nossa responsabilidade, de passar na frente deles para ajudá-los, até que eles também possam entrar na terra da promessa. Amém? Na frente de vossos irmãos e os ajudarão, até que o Senhor conceda descanso aos irmãos de vocês, como deu descanso a vocês. E eles também tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, lhes dá. Depois vocês poderão voltar e tomar posse da terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu por herança deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Amém, irmãos? Então, vocês são uma tribo. Vamos falar, a tribo brasileira. Amém? Vocês são a tribo brasileira. Eu sou a tribo ticuna. Tem a tribo marubo. Igual as 12 tribos. Hoje no mundo existem muitas tribos, muitas etnias, muitos povos. Amém? Mas você fica pensando, e eu qual tribo sou? Não, você é a tribo brasileira, chamada Brasil. Uma tribo que Deus formou, que Deus criou. Deus é especialista de criar povos, de criar tribos.
Quando Deus pensou em criar a tribo brasileira ou a nação brasileira, pode ser chamado de povo brasileiro também, a nação brasileira, foi Deus que planejou a criação do povo brasileiro, né? Cadê o pastor Renato? Foi Deus que criou, né? Deus é especialista em criação de povos. Quando Deus planejou a criação dessa tribo, dessa nação chamada Israel, Ele pegou um homem de lá, chamado Abraão. Foi lá, pegou Abraão, trouxe para cá, e Deus disse para Abraão: você, através de você, vai ser gerado uma nação, um povo, 12 tribos. Então Deus pegou Abraão, trouxe, Deus pegou lá da Europa, algumas famílias portuguesas, espanhol, algumas pessoas da África, trouxe para cá, juntou com os indígenas e gerou o povo brasileiro. Amém? Verdade. Um paulistano da USP, dando palestra, falou assim: 80% do sangue que circula no brasileiro, 80% dos brasileiros, eles carregam sangue indígena na sua veia. Porque Deus criou um povo chamado Brasil. Amém? Brasil, um povo que Deus criou, uma nação. Vamos falar de tribo, uma tribo brasileira. Uma tribo ticuna, porque Deus, quando olha de lá para cá, Ele olha tribos, povos e nações. Amém? Então vocês são uma tribo que já conquistaram a terra prometida. Vocês. Por isso vocês têm família, têm filhos, têm o seu emprego, têm a sua empresa, você tem o seu salário. Amém? Porque você está na terra da promessa. É como se fosse as 3 tribos. A tribo de Rubenitas, Gaditas e meia tribo de Manassés. Nós somos aquela tribo que já entramos na terra da promessa, a tribo ticuna. Eles ainda não. Sabe quantos povos no Brasil ainda não conhecem o Evangelho? Quanto? 99 tribos que precisam da nossa ajuda, da sua ajuda. Amém? Nós não podemos nos acomodar como igreja. Nós temos que nos lembrar do nosso compromisso de passar na frente deles e ajudá-los até que eles possam entrar também na terra da promessa. Amém, irmãos? Mas como é que esse trabalho tem que ser feito? Porque, no momento, a principal barreira chama-se barreira legal. Legalmente, eu não posso entrar até eles. Legalmente, nem missionário brasileiro, nem missionário estrangeiro pode entrar até eles. Mas que eu posso fazer? Primeiramente, orar. Amém? Orar por esse povo chamado Corubo, os caceteiros, né? Eu posso orar. Nós, enquanto missionário, enquanto igreja, estávamos orando 7 anos. Orando, mas também 7 anos tentando contato com eles, com esse povo ali, chamado Corubos. Durante 7 anos, não é agora não. É 7 anos passados. Que nós, a nossa equipe missionária indígena, a gente está orando e tentando contato. Amém? Existe no Brasil chamado uma secretaria da saúde indígena, tá? Saúde indígena. A saúde indígena cuida da saúde dos indígenas, né? Os corubos, eles deixaram de ser nômade, deixaram de andar de um lugar para outro e se estabeleceram como aldeia. E quando eles se estabeleceram como aldeia, para não ficar mais
sendo nômade, então a saúde indígena passou a cuidar deles. E eles ficam doentes, como você e eu, posso ficar doente. Ficaram doentes. E quando ficam doentes, eles são levados para a cidade, para o hospital da cidade, de Atalaia do Norte ou Tabatinga. Então, quando eles foram removidos para a cidade, para o hospital, é lá que a gente aproveitou para ter contato com eles. Durante 7 anos. Amém? Então, quando eles foram removidos para o hospital, na cidade existe uma casa chamada CASAI, que é a Casa da Saúde Indígena, onde todo indígena que é removido para a cidade, depois de ser atendido, ele fica na CASAI, sendo cuidado até se restaurar. Então, é lá que a gente aproveitou ter contato com eles. Amém? E quando a gente, todas as vezes que eu não, mas a nossa equipe, né, toda vez que eles saíam para a cidade, a gente ficava, o membro da nossa equipe ficava sabendo que eles saíram para a cidade, a gente se mobilizava para encontrá-los, para dialogar com eles, e a gente levar algum presente, tipo uma bacia, uma lanterna, eles sempre querem lanterna, eles querem rede para pescar, né, até roupas, né? A gente juntava e levou para eles para trabalhar, que a gente chama na missiologia, chamado de estabelecimento de contato, de amizade, para a gente estabelecer uma amizade com eles. Então foi feita essa amizade durante 7 anos. E no ano passado, o cacique dessa aldeia, eles sabem que para cá tem gente. Amém? Eles sabem disso. Eles são isolados por causa da FUNAI. A FUNAI e esse movimento indigenista, anticristão, eles mantêm eles isolados. Mas eles não querem ficar isolados. Eles sabem que para cá tem gente. Então eles querem ter contato, eles querem conhecer, eles querem tal. O cacique falou com um dos nossos missionários. No ano que vem, eu quero enviar meu filho para a cidade para estudar. Amém? O cacique falou. Um dos caciques desse povo. No ano que vem, eu quero enviar meu filho para estudar na cidade. A gente já fica antenado. A gente já entende que é Deus abrindo as portas para que a gente tenha mais contato, facilidade, possibilidade, e a gente ter contato e a gente apresentar o Evangelho para eles. Amém? Então, início desse ano, um jovem chamado Vali Corubo, um jovem, saiu da aldeia, foi para a cidade, e a nossa equipe já fica atento, né? Então, nós estamos pagando o aluguel em uma hospedagem para o Vali Corubo. Então, nós estamos pagando uma hospedagem para ele ficar nessa hospedagem. Ele saiu, só que ele não tinha documentos. A gente se mobilizou também para ir para o cartório, para fazer os documentos, tirar registro de nascimento, CPF, e ele se matriculou. Vali Corubo. Amém? Não esqueça o nome não. O Vali Corubo, o primeiro jovem que saiu para estudar na cidade. Aí a FUNAI e o pessoal lá da cidade, que trabalham com eles, protegendo eles, cuidando deles, eles foram procurar Vali. Ô Vali, o que você faz na cidade? O teu lugar é na aldeia, não é na cidade. Sabe o que o Vali falou para eles? Olha, eu não sou bicho não, eu sou gente, eu também quero estudar. Amém? Não me perturbe não. Então, o Vali teve postura. Ele falou, eu quero estudar, porque lá não tem escola. Como é que ele vai ficar na aldeia onde não tem escola? Futuramente vai ter, mas no momento não tem, só na cidade.
Então ele está na cidade, veio para estudar. E aí que entra a nossa ação enquanto igreja, né? Para abraçá-lo, ajudar, pagar uma hospedagem. Estamos para comprar porque hoje não é só ali, vieram mais 3, hoje são 4. Amém? E daqui a pouco vai ser mais 10, vai ser mais 15. Um monte vão sair. Só que nós temos que ter essa posição que teve os gaditas, os rubenitas, né? E a Metro de Manassés. A gente está pronto para estar na frente deles. Não para impor nada, não para controlar, não para dominar, porque não é nossa função. O Evangelho não é para controlar ninguém. O Evangelho não é para impor nada de cultura. O Evangelho é para impor o Evangelho, para trazer Cristo, Jesus, que perdoa pecados. Amém? A nossa função é abençoar, é ajudá-los. Amém? Assim como eu fui ajudado quando fui para o Rio de Janeiro. Amém? Eu não sei quanto se gastou na minha formação. Se eu fosse colocar na ponta do lápis a minha formação, quando eu fui para o Rio, acho que era muito dinheiro. De onde dinheiro? Das ofertas, do povo, de Deus. Amém? Então hoje, a gente está investindo na vida deles, porque eles precisam. Se a gente não se mobilizar, é um grupo minoritário, pequeno, não é muito não, tem mais ou menos 85 corubos. Se a gente não se mobilizar, os antropólogos falam que eles são um povo em risco de desaparecimento, de extinção. Né? Se eles ficarem isolados, sem Jesus, pior ainda, porque o diabo é isso que ele quer. A Bíblia fala que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então, nós estamos atentos, amém? E eu quero contar com essa igreja, porque vocês são uma tribo, são um povo que já estão na terra da promessa, amém? Vocês são um povo abençoado, com família, com filhos, amém? Vocês são abençoados. O gado, a Bíblia fala gado, mas aqui você não tem gado. Aqui você tem uma profissão, você tem uma empresa, você tem a bênção que Deus te deu. Mas não se acomode. Porque se você se acomodar, a igreja não é para se acomodar. A igreja, ela deve cumprir a sua função, que é de expandir a missão de Deus. A igreja que se acomoda, decreta a sua morte. Olhe bem, fica atento. As igrejas que não se envolvem com a missão de Deus, igrejas que vão se esfriando, se tornam religiosos, brigam entre eles, não tem bênção, não flui a bênção de Deus, porque se acomoda. É por isso que Josué falou, as vossas mulheres, os vossos filhos, os vossos gados, fiquem aqui. E vocês, os valentes. Quantos valentes tem aqui? Será que tem valentes? Ou só tem covardes? Aliás, a Bíblia fala que os covardes não herdarão o reino de Deus. Né? Então nós somos salvos, temos que ser valentes mesmo. Valentes não para brigar com ninguém, não para dar tapa na cara de ninguém, mas valentes para expandir o Evangelho, para levar o Evangelho. Amém? Então, era isso, irmãos, que eu queria trazer. O nosso ponto de contato aqui, o missionário Zé Vicente, pastor. Nós temos um missionário que trabalha nessa área aqui, chamado Cledson Marubo. Amém? Ele precisa dessa ajuda, dessa força, ele precisa da nossa ajuda, né? Amém? Eu vou chamar minha esposa aqui para a gente cantar um louvor na língua ticuna. Amém? Vamos dançar. Vocês gostam de dançar ou não? Eu gosto de dançar. Nós gostamos de dançar. Eu não sei se você gosta de dançar. Como que a gente dança? A gente dança assim, ó. É assim que a gente dança, amém? Vamos louvar a Deus, né? Convido os irmãos, fiquem em pé. A gente vai
cantar. Esse louvor fala, agora que eu não estou doente, eu vou louvar Deus, né? Por enquanto que eu tenho fôlego, eu vou cantar, vou pular, tá? Porque Ele é santo, santo, santo. Ó, é assim. No Maniquita. No manicometa, maniquita vem, no manicometa, maniquita vem, igual, jacorija tupanana, igual, jacorija tupanana, rechapoete, renapó, ora. Renapo, ora, no maricume, tamani que dave, no maricume, tamani que dave, cana equal, já corrida do pana, cana equal, já corrida do pana. Rename eti renapo ora renata eti renapo ora. Amém. Vamos orar. Amado Deus, obrigado por esse momento tão especial, pela exposição da Tua Palavra, Deus. Espero que o Senhor esteja falando aos nossos corações e que sejamos obedientes à Tua ordem, Pai amado, ao compromisso de não ficarmos parados diante da demanda, diante da missão, pois há muitos povos ainda que precisam conhecer o Teu Evangelho e possam entrar na terra da promessa. Conhecer o Evangelho que liberta, Pai amado. Por isso nós te louvamos já e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, igreja. Irmãos, como é maravilhoso isso, né? Que experiência, né? Muito bom. Irmão, pastor, irmã Anitta, que Deus abençoe grandemente o ministério de vocês lá. E conte sim a nossa igreja orando pela vida dos irmãos. E eu creio que o Senhor vai continuar abrindo portas para que muitos outros indígenas, né, que precisam do amor de Deus, venham também entregar suas vidas para Jesus. Amém? Irmãos, peço assim que os irmãos sempre estejam orando, não só pelo pastor Eli, pela irmã Anitta, mas por muitos outros pastores que estão no campo missionário e que estão dando o seu tempo, a sua vida para alcançar outras vidas também. E a nossa igreja, irmão, a Bíblia é bem clara. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus tem a dizer. E o Senhor acabou de falar para nessa noite que nós que já alcançamos a terra da promessa, precisamos como valentes, né, ir à frente para que outros também venham pisar nessa terra da salvação. Então que a igreja se desperte para isso. Nós não estamos aqui, irmãos, somente para ocupar espaço, porque se fosse só entregar a vida para Jesus e ir embora, já tínhamos ido embora há muito tempo. Se ainda estamos aqui porque existe uma missão. Só um minutinho, meninas. Obrigado. Entendeu? Existe uma missão para nós. Existe uma responsabilidade. E o Senhor, mais uma vez nessa noite, está puxando a nossa orelha para lembrarmos que nós estamos aqui ainda para pregar o Evangelho. Então, igreja, acorda, desperta enquanto ainda há tempo, no nome de Jesus Cristo. Nós louvamos a Deus pela palavra, pastor, que bela palavra no nome de Jesus, né? Que o Senhor continue abençoando as suas vidas para a glória e honra no nome dele também, e que os seus filhos também venham frutificar, né? No nome de Jesus. Irmãos, e passou assim, uma brincadeira, mas o irmão tem quantos anos mesmo? 56? O que o irmão faz para deixar esse cabelo pretinho? Né? Eu estou com 54, irmãos, até o do sovaco está branco, né?
Mas depois o pastor passa para mim, viu, que eu divido com os irmãos, tá? Mas Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos no nome de Jesus. Irmãos, sim, nós temos um visitante ali, né, que depois, é o irmão que vai dar carona pro pastor, Eli? Qual o seu nome? Mateus, primeira vez, Mateus? Veio ontem, é ele que vai dar carona? Ah, Mateus, seja bem-vindo, teve ontem conosco aqui, né, obrigado pela sua presença mais uma vez, viu? Estamos entregando ele seus cuidados, cuida direitinho na viagem, viu? Então depois a gente vai pegar o chinelo, ó, tá? Mas é um prazer, irmão Mateus, mais uma vez, né, estar aqui conosco. Irmãos, como os irmãos sabem, hoje é aniversário do nosso querido irmão Lelito. O irmão Lelito está aí? Então, eu queria que pedisse, chamar ele, irmão, para que a gente... Tem problema, irmão, se a gente orar por ele aqui, cantar parabéns aqui, ou quer fazer isso lá atrás? Lá atrás? Ah, então a gente canta lá atrás, então. Pode deixar ele lá. Amém. Já foi chamar? Ah, tá bom. Mas enquanto, o irmão ele está vindo aqui, irmãos, a irmã Anitta, ela tem alguns trabalhos indígenas que foi confeccionado, estão ali atrás. Está à venda, não é isso, irmã? Estão para serem vendidos. Então, os irmãos, algum irmão se interessar, né, por adquirir esse material, que é lindo demais, né, e puder ajudar também, os irmãos, tem uma mesinha, está ali perto do irmão Bauer, levanta a mão, irmão Bauer, só por referência, isso. Aí tem uma mesinha com todos os materiais que os irmãos fizeram. Depois os irmãos dão uma olhadinha, tá bom? Para que o irmão possa ajudá-los aí nesse trabalho missionário. Eu não sei, irmão, aí que está. O pastor está perguntando ali, manita, se os irmãos podem mais uma vez cantar essa canção para as crianças verem. Pode fazer isso? Amém. Então, o irmão pastor vir aqui à frente com a minha esposa, né? Os irmãos vão estar mais uma vez louvando a Deus, né? A dança, irmãos, ticuna, tá bom? Crianças, ó, agora, ó, o pastor e a esposa vão estar louvando a Deus, tá bom? Eu vou cantar com ela. Alguém toca aqui? Que dave tamani mani come tamani que dave no mani come tamani que dave que na equa da corrida do Paná é cana equa da corrida do Paná Natal dave tamani que dave no mani come tamani que dave cana equa da corrida do Paná cana equa da corrida do Paná na pora na Amém. Eu vou pedir só para os irmãos descer. Crianças, muito obrigado. Deus abençoe vocês, viu?
Irmão Lelito, eu ia fazer algo, mas vou fazer lá atrás, tá? Me pediram, tá bom? Isso, a gente vai cantar lá atrás pro irmão, tá bom? Mas eu vou fazer diferente então aqui, então, pra gente encerrar. Irmã Anitta, vou pedir que a irmã Anitta venha aqui à frente, pra gente poder encerrar esse culto. Amém. Irmã Ana, eu vou estar orando por lá atrás, mais fácil, tá bom? Pode ser? Vou estar orando com o irmão Lelito lá atrás, tá? A gente cantar parabéns lá. Ah, então tá bom. PV então. A gente canta lá, vai todo mundo lá para trás. Irmãos, eu vou pedir assim que a gente se coloque de pé e eleve suas mãos em direção a esse casal, a essa família, e que assim o Senhor os acompanhe, os guarde, os proteja no nome de Jesus, e que todas as barreiras que venham ficar entre vocês e aqueles que sejam alcançados caiam por terra no nome de Jesus, amém? E no final, irmãos, do culto, o irmão Lelito convidou toda a igreja para estarmos lá atrás, para estarmos comemorando o aniversário dele, por mais um ano também de vitória que Deus deu ao irmão Lelito, tá bom? Então o irmão não vai embora sem a gente comer um bolinho, né, com o irmão Lelito lá atrás. Nós vamos estar orando pela vida do irmão Lelito também e cantando parabéns com ele lá atrás, tá bom, irmão? Porque acho que foi feito um enfeite lá, não foi? Então a gente vai cantar lá atrás, abraçar o irmão Lelito bastante, porque é bem cheiroso, irmão. Aproveita para abraçar bastante, né, irmão? E pegar um pouquinho do perfume dele, amém? Irmãos, vamos orar então. Santo eterno Deus, graças te damos, ó Pai, pela vida desse casal. Senhor, que o Senhor continue no nome de Jesus, os abençoando, os agraciando, Senhor Deus, derramando tantas bênçãos sobre as suas vidas que eles não consigam contá-las. E Pai do céu, amado Deus, que todo e qualquer inimigo, Pai, ou barreira que se colocar entre eles e aqueles que o Senhor tem preparado para ouvir a Tua palavra, Senhor Deus, caiam por terra no nome de Jesus Cristo, que a Tua palavra venha prevalecer, que os Teus servos, Senhor Deus, venham ser renovados pelo Teu Santo Espírito todo santo dia, não só os Teus servos que estão aqui, Pai, como aqueles irmãos também, Pai, indígenas que hoje também têm pregado as boas novas do Evangelho. Deus abençoa a vida do Teu servo, a casa do Teu servo, a vida dos filhos do Teu servo, Senhor Deus, e que toda a nação indígena, Deus, venha um dia, Pai, reconhecer o Senhor e com os seus lábios declarar Jesus Cristo como único, suficiente Salvador das suas vidas. Pai amado, ao retorno do Teu servo, Pai, à Amazônia, Senhor Deus, ao seu povo, Pai, ali ao seu estado, Senhor Deus, à sua cidade, guarda-os, proteja, Senhor Deus, e que esse plano e projeto, Pai, de alcançar, Pai, essa vitória nos estudos, que ela venha a ser alcançada também para a glória e honra do Teu santo nome. Pai amado, muito obrigado pela vida deles, e continua, Deus, a os abençoando em todo lugar onde a planta dos seus pés tocarem, que eles venham prosperar. E a nós aqui estamos, Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, e ao termo desse culto, ó Deus, que esperamos que o Senhor tenha recebido com muito, mas com muito carinho, que o Senhor nos leve de volta para as nossas casas, guardados e protegidos pelas suas poderosas mãos. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o Teu grande e maravilhoso amor, ó Deus, e a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito esteja sobre cada um aqui, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos, né? Deus abençoe a vida do pastor também, no nome de Jesus. Estamos encerrados, irmãos. Amém? E não esquecendo, irmãos, lá atrás tem a mesinha, tá? Com artesanato indígena, e lá atrás, né, tem